Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de fazer aposta esportiva, rodada da Série B inicia hoje, tem jogo importante pra gente. Esporte Clube do Recife Vila Nova. Você que quiser fazer a tua apostinha, se cadastra lá na 1xBet e comece a apostar. A 1xBet paga rápido, paga bem, tem Brasileirão Série A, B, Copa do Brasil e Libertadores. O que não falta é opção para você apostar. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. O Vasco tá na expectativa de que entre hoje e mais tardar amanhã, a liminar lá do deputado Fábio Silva, que gerou uma confusão danada, tanto internamente no Vasco, como politicamente no Vasco, como internamente dentro da Alerj, porque os próprios companheiros do Fábio Silva não gostaram da postura dele, sendo um deles, da comissão da Alerj ali, um deputado que é vascaíno, que é benemérito do Vasco, o Chiquinho da Mangueira, que até teve no canal Atenção Vascaínos, e de certa forma manifestou a sua insatisfação com o Fábio Silva. Isso atrasou o processo da SAF do Vasco, porque por agora está tudo paralisado. E qual é a pegadinha do malandro? O Vasco imaginava que até o dia 30 de julho estaria encerrando a questão da SAF, porque a AGE seria marcado para esse dia. Se os sócios aprovassem, estava resolvido, a 777 assumia dia 1º de agosto. Se fosse reprovado, vida que segue, o Vasco seguia com as suas próprias pernas. Mas essa situação aí vai dar um embrolho até decidir essa questão judicial. O negócio deu uma travancada. O Vasco, inclusive, está contando com uma semana a mais de que a AGE ocorra lá para o dia 6, 7 de agosto. Informei isso no canal ontem. Quem não assistiu os vídeos ontem aqui do canal, dá uma olhadinha lá que tem um pouco mais de detalhe. E qual é a pegadinha do malandro? A janela de transferências abre hoje. Hoje é dia 18 de julho e a janela fecha dia 15 de agosto. Ou seja, o Vasco vai precisar correr com essas situações para poder contratar. E a 777 não vai botar mais nenhum centavo, a não ser que a SAF seja aprovada. Até porque hoje o que tem da SAF com o Vasco é um empréstimo. Se a SAF não passar, o Vasco tem que pagar o empréstimo de volta a 777 dos 70 milhões, mais os juros da operação. Beleza? Então o Vasco precisa correr com isso aí, porque corre o risco de ficar sem reforços ou apenas poder contratar reforços ao qual o Vasco tenha condição de pagar. O Vasco tem pressa, a gente sabe que o elenco é limitado e quando nós perdemos algumas peças, você vê que a reposição não é à altura, a gente passa um perrengão. Foi um sufoco muito grande aí nessa partida agora contra a equipe do Sampaio Corrêa. Então vamos ver que bicho que vai dar. E cara, falando de sufocão, falando de não ter reposição à altura, a galera lá do Scout Vasco da Gama fez o levantamento dos números do Andrei Santos, cara. E olha como o Vasco é dependente hoje de um jogador de apenas 18 anos de idade, mas que faz total diferença. Olha os números do Andrei. Em 5 jogos sem o Andrei, jogos que o Andrei não atuou, o Vasco teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Dos 15 pontos possíveis, somou apenas 6, 40% de aproveitamento. Agora números com o Andrei, os jogos que o Andrei jogou. Nos outros 13 jogos em que ele foi titular, o Vasco teve 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Dos 39 pontos, somou incríveis 28, aproveitamento de 71,8%. E eles encerraram lá a postagem com insubstituível. Você acha que o Andrei Santos é insubstituível no elenco do Vasco hoje? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho o jogador mais próximo dele seria o Juninho, mas o Juninho começou muito bem o ano estadual, mas desde que começou o Brasileirão teve uma partida boa contra o CSA, que ele entra na segunda etapa vindo de contusão,
mas oscila muito. O jogo do Sampaio até acho que ele não entrou mal, tentou driblar ali, fazer alguma coisa, mas o Juninho precisa muito do conjunto. Ele não é um jogador que ele sozinho dá aquele up, né, faz aquela grande diferença. Um time bem azeitado, aí ele é aquele jogador que vai te dar o drible ali, vai te clarear a jogada, mas ainda precisa melhorar algumas coisas. Hoje, no mesmo nível do Andrei, nós não temos dentro do elenco, até porque estamos aparentemente, a não ser que o futuro nos minta, vendo o surgimento de um craque. O Andrei mostra ser um jogador que vai ser um jogador diferente, vai jogar em time de ponta da Europa e vai fazer carreira dentro da seleção brasileira. É o que a gente está vislumbrando nesse começo de carreira do André Santos. Inclusive, não à toa, ele é monitorado de perto pelo próprio Barcelona. Beleza? Então vamos ficar de olho aí nessa situação. Então logo eu tenho informações novas sobre a situação da questão aí da Alerj caramba, fugiu o nome aqui agora, deu um branco, da liminar, eu trago pra vocês aqui no canal, beleza? Janela fecha dia 15 de agosto e abriu hoje, tranquilo? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar um pouquinho de Brasileirão Série B. Ontem tivemos 2 jogos que encerraram a rodada. O Náutico dentro de casa perdeu para a equipe da Chapecoense. Com isso, o Náutico continua dentro da zona de rebaixamento com 18 pontos e a Chapecoense deu uma respirada, estava na zona também, agora chegou a 21 pontos. E o Cruzeiro venceu o Novo Horizontino por 2-1. E não acho que o resultado do Cruzeiro foi ruim, não. A gente tem que pensar sempre no 5º colocado. Se o Novo Horizontino vence ontem, ele chegaria a 26 pontos. Mesma pontuação hoje que tem o Sport Clube do Recife. A rodada encerrou com o Cruzeiro abrindo 3 pontos a mais do Vasco. Hoje eles têm 7 pontos a mais que o Vasco e encerram aí o primeiro turno com título simbólico. O Cruzeiro não tem condição de ser ultrapassado por ninguém na última rodada agora. Se eles perderem, o Vasco no máximo traz a distância para 4 pontos. Beleza? O Bahia venceu o seu jogo também, chegou a 33, está a 1 ponto do Vasco. E o Grêmio também venceu o seu jogo, chegou a 32 e está a 2 pontos do Vasco. Mas a distância para o 5º colocado, que é o Sport, que hoje tem 26 pontos, é de 8 pontos. Então o Vasco se mantém numa distância ainda confortável. Pode ser ultrapassado já nessa rodada pelo Bahia e pelo Grêmio, mas aparentemente para o 5º colocado está um pouco mais confortável. O Sport, como eu mencionei, joga hoje, então é bom a galera dar aquela secadinha marotaça, né, pra gente poder aí ver que bicho que vai dar. Mas o Sport joga hoje, hoje não, é isso mesmo, o Sport joga hoje às 8 horas da noite contra a equipe do Vila Nova. Então fica com o secador ligado, que esse jogo muito nos interessa. Bom, galera, estamos caminhando para a reta final do nosso girão de notícias. Informação importante publicada agora no Twitter dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. A reunião do Conselho de Beneméritos está desmarcada pela questão lá da decisão tomada em caráter liminar através da Alerj, ó. A reunião do Conselho de Beneméritos, que seria realizada hoje, foi desconvocada por conta da liminar obtida pelo deputado estadual Fábio Silva. A decisão pelo cancelamento é para evitar ferir qualquer dano em relação à justiça. O Vasco trabalha para derrubar a liminar. Lembra que dentro da decisão, qualquer presidente de conselho que convocasse a reunião sem apresentar o contrato iria pagar a multa de 100 mil reais, e o Vasco da Gama, a cada dia que essa decisão fosse desrespeitada, pagaria uma multa diária de 5 mil reais. Então, por esse motivo, o Conselho de Beneméritos desconvocou a reunião. E tá claro também que o Vasco não vai publicar o contrato, não vai deixar o contrato público, como foi pedido pelo deputado, pela questão das cláusulas de confidencialidade. Eu bati muito nessa tecla, inclusive a pergunta que eu fiz lá na entrevista coletiva na Vasco TV, quem assistiu a coletiva da SAF, onde alguns jornalistas participaram, vocês vão ver que a minha pergunta foi justamente em cima disso. Por que não coloca o contrato a público? E conversando com outras pessoas, eu comecei a ouvir alguns argumentos que eu falei, putz, faz sentido, que é o quê? Se o Vasco coloca o contrato inteiro na íntegra público, tem 2 problemas aí. Primeiro, o contrato do Vasco vira base, vira modelo para os outros, então qualquer outro clube que vir fazendo uma SAF tem o contrato do Vasco como modelo e pode querer exigir um contrato melhor do que aquele, ou seja, a SAF do Vasco já nasce defasada a partir do momento
do surgimento das outras e pode gerar, de uma certa forma, também incômodo com os outros clubes já adquiridos pela 777. Pô, lá no Vasco a cláusula é assim, aqui com a gente é diferente. Então tem algumas coisas estrategicamente do negócio que ficariam público. O que eu acho, continuo mantendo a minha opinião, é que o que já foi passado para fora, o que já está público, que foi dito pela 777 através do caixeiro lá na reunião que ele teve presente, representando a empresa norte-americana, e também o que foi divulgado o tempo inteiro pelo Vasco, essas partes do contrato, coloca público, trecho do contrato que diz isso aqui, trecho do contrato que diz isso aqui, referente às questões que já foram passadas a público, e pelo menos tudo que a gente está falando está aqui, está dentro do contrato, aí não haveria necessidade de colocar o contrato inteiro na íntegra por esse outro lado da moeda, ao qual eu trouxe para vocês. Acho que seria como é que eu vou dizer? Um meio termo, né? Se atende a essa exigência, esse pedido que está sendo feito, ao mesmo tempo você resguarda o clube e a própria 777 nessa questão aí do negócio em si, beleza? Quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tô partindo agora para o CT Moacir Barbosa, meio-dia tem entrevista coletiva com o Alex Teixeira. Foi mudado o local, a entrevista coletiva seria lá na sede do Calabouço, mas para o Alex Teixeira poder treinar hoje com o grupo, passou para o CT Moacir Barbosa, porque a coletiva acontece e logo na sequência ele já fica ali para treinar com o grupo. Os jogadores começam a chegar por volta de 1 a 1h30, então se fosse lá no Calabouço, ele teria que ir para lá, fazer a coletiva, correndo, se deslocar de lá para cá. Então o Vasco mudou a logística e vai ser no CT Moacir Barbosa, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!